Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Pode Falar. A gente está aqui toda quarta-feira, 8 da noite, falando sobre liberdade de expressão e trazendo aqui para você conhecer uma pessoa que eu considere interessante. Para falar aqui coisas mais aprofundadas, fora da polarização, sem gritaria, sem confusão, para a gente poder realmente falar e para a gente defender a liberdade de expressão. Precisa de respeito, né? Quero agradecer muito a você que está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade. Se gostar, dê um clique aqui no like, siga o Pode Falar e toca o sininho para você receber todas as notificações. Se você tem canal de cortes, pode cortar que eu não derrubo o conteúdo. Aliás, agradeço muitíssimo a vocês que têm canais de cortes e estão levando aí esse conteúdo adiante. Eu só peço para você cortar e pôr no ar depois que acabar o ao vivo, combinado? Eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Meu convidado de hoje me foi apresentado por um amigo muito querido, na verdade por dois, pelo Márcio Américo e pelo Thiago de Souza, que são duas pessoas que moram no meu coração. Esse homem é um gênio da arte e que não leva a arte assim a sério, como se ele estivesse fazendo uma coisa a que ninguém mais tem acesso. Ele vê a arte como algo que é para o povo. Ele tem um pezinho ali na política, ele escreve bem, ele lê muito, ele é uma pessoa que raciocina muito sobre religião, que é uma coisa que eu adoro, e vocês sabem, e eu acho que a gente vai ter um papo muito legal. Seja muito bem-vindo, Newton Canito. Um prazer ter você aqui. Prazer, Madá. Pode falar mesmo? Pode? Mentira, tô com medo. Pode? Eu quero começar com uma pergunta que é a primeira pergunta que eu faço a todos os entrevistados. O que é liberdade de expressão para você? Eu gostei do pra você, então não precisa acertar, então. Não tem... É pra você. Não é Enem. Não é Enem. Eu tô trazendo pessoas que são de diversas áreas diferentes, que têm diversas experiências diferentes de vida, para cada um falar. E tá ficando um mosaico muito legal, porque cada pessoa me traz um elemento que a outra não falou. Eu acho que pra mim é quando você, na mídia, tem algo que me irrita muito. Se tiver algo que me irrita muito, que eu acho um absurdo completo, é porque tá tendo liberdade de expressão. Tem gente que acha o contrário, tem gente que fica irritado porque tem uma coisa que irrita. Mas se nada me irritar, é porque tá todo mundo pensando igual a mim. Aí é preocupante, né? Eu quero que tenha pessoas que falam coisas que eu acho um absurdo completo. Você fala, gente, esse pessoal é louco, não tem como me... Aí eu acho que tá bem. E quando só tem gente que você acha que é louco? Que você olha e fala, meu Deus do céu, me trancaram no manicômio. Aí eu acho que o algoritmo da internet tá polarizando demais e tá fortalecendo os malucos, né? Nesse caso, o que tá acontecendo hoje? Newton, eu queria começar contando um pouco da sua história. Você tem uma história artística muito interessante, né? Eu acho. Conta aí pro pessoal de onde você veio, como é que você entrou nessa coisa de roteiro, de cinema, de série, de tudo isso. Nossa, hein? De dar aula pra gente... Todo mundo que eu vou falar, pessoa super importante. O Newton foi meu professor. De não sei o Danilo foi meu professor. Danilo foi seu aluno, né? Danilo Gentili. Muita gente foi o Danilo que você lembrou, Danilo. Eu fiz engenharia antes, mas eu não aguentava trabalhar com engenharia e fui fazer cinema. Mas, na verdade, eu já fiz cinema já pensando em política. Eu sempre fui meio pensado em política, sabe? No sentido de... Eu lembro que eu li o Castoriadis na época. Que era um cara que tem um livro que chama Imaginário, não sei o quê. Ele explicando como o imaginário é que comanda o debate, né? Eu falei, então eu tenho que ir pro campo do imaginário pra gente realmente discutir as pautas, narrativas e tal. Aí eu fui fazer cinema já pensando assim. Eu pensava, eu ia ser o Thalberg, né? Porque o Thalberg é o gênio do estúdio de Hollywood. Eu sempre imaginei uma coisa muito grande, eu era meio megalô, assim, continuo sendo um pouco. Então, aí eu imaginava isso. Então, era já pensando em como o imaginário pode ajudar a sociedade. Aí eu fiz um monte de filme, fiz umas coisas mais famosas, fiz Cidade dos Homens para Globo, foi um dos meus primeiros trabalhos, Cidade dos Homens junto com o Fernando, que foi um projeto maravilhoso, que era junto com a comunidade. Depois eu fiz Quanto Vale por Quilo, Brother, fiz muito filme negro, muito filme ligado ao movimento negro, bastante coisa sobre negro, sempre gostei muito de cultura brasileira, né? Aí fiz várias coisas assim, sei lá, tanta coisa, amiga. Agora eu faço uma série que chama Unidade Básica, que tá na Globoplay,
tá na 3ª temporada. E vou lançar o filme do Silvio Santos agora em abril. Você vai lançar filme do Silvio Santos com consentimento ou sem? Não, a produtora é sem consentimento oficial, mas é o Rodrigo Faro que faz a interpretação. Tá. Então parece que eles fizeram uma conversa lá. Não é aquela coisa do oficial da família mandar na biografia, mas também não é uma coisa que está ali só para desafiar o biografado. Não, no meu caso, eu fiz um roteiro até bastante a favor dele. A favor, assim, no sentido de eu fiquei focado muito no poder dele de fabular. Que ele tem um poder de contar a história maravilhoso. E a gente fez, a pedido do produtor, foi ideia do produtor, fazer a partir do sequestro. Então é o sequestro do Silvio Santos. Não sei se você lembra que teve. Opa! Mas não sei se o pessoal lembra. A filha foi sequestrada, aí tava lá, o bandido invadiu a casa dele, ficou com ele umas 12 horas, um sequestrador. E ao final ele convenceu o cara a se entregar. Então a grande pergunta que eu fiz é como é que esse maluco convenceu o cara a se entregar? E aí ele vai contando a vida dele para o sequestrador, mostrando que o sequestrador está vivendo, ele também já viveu. Então é tipo uma 1001 Noites, sabe 1001 Noites? Que ele também é árabe, né? Aquela que 1001 Noites é a menina que conta a história para evitar que seja morta. Essa é a história do 1001 Noites. Sim. Então é o poder da narrativa para evitar a morte. E eu acredito muito nisso. Eu sou um grande estudioso de narrativa mesmo, eu gosto de narrativa. Então ali eu fiz o Silvio Santos assim. Então é bastante a favor dele, assim, que eu gosto muito dele também, pra falar a verdade. Eu simpatizo muito. Tem não sei o quê, política. Eu sou artista, né, amigo? Então, só o que ele fez de inserção de trans, por exemplo, foi importantíssimo a inserção de trans. Várias pautas, assim, ele foi importante. A falar direito, mas ele foi em pautas progressistas, ele foi importante, em várias coisas. Eu gosto dele, assim, eu acho... E ele é uma pessoa que sempre teve uma ideia de coisas para o povo, né? Isso. Coisas populares, coisas do... Porque, assim, a TV que ele construiu, o SBT, assim, não sei, a coisa da qualidade técnica, não sei, eles têm, mas não é o forte. O forte é que é a TV que pega o brasileiro pelo coração. E comunica. E ele era mais... Eu fiz o meu doutorado sobre TV na era digital, sobre TV interativa. Ele é o cara mais interativo, sempre foi. Que vem do rádio, das cartas, aquele monte de carta. Então ele sempre fez uma TV muito interativa. Enquanto a Globo focava naquela qualidade padrão, que também fez coisas maravilhosas na época, né? Pra gente lembrar. Ele focava na diálogo com o público. E eu adoro, assim, eu sou fã. E vai ser, então. Vai ser um blockbuster isso. Quase certo. Vai ter um lançamento grande, né? Então temos uma chance de ser um blockbuster. O Rodrigo Faro, espero que seja. Como é que você... Como é que foi para escrever diálogos nos dias de hoje? Como é que são esses diálogos? Porque eu gosto muito de ficção. E eu gosto muito quando ela tem ironia, sarcasmo, quando tem personagem canalha. Eu gosto mesmo de ficção em que ninguém presta, por exemplo. Mas hoje o roteiro parece que você substituiu, né, a ficção por livro de autoajuda. Parece que é um livro de autoajuda, em seguida do outro, eu não tenho mais paciência. Não tenho. Porque você tem que explicar, esse aqui é o vilão. Ele só tá falando isso porque ele é mau. Nesse caso, já encheu o saco. Não, nesse caso, o produtor também é bastante inovador. Em cinema ainda tem mais brecha do que outros mídias. E o cinema mesmo, produção de cinema. Ainda é um espaço um pouco menos. Mas tá grave, né, amiga? Tá muito grave. E essa coisa que você falou do bonzinho, né? A pessoa... olha, eu sou um militante da dramaturgia, da arte mesmo. Eu acredito que nós estamos polarizados, Madá, por falta de boas novelas. Eu acredito nisso. De verdade, eu acredito de verdade. Porque quando tem uma grande dramaturgia, ela concilia os lados. Ela faz as pessoas conversarem. Não é à toa que surgiu na Grécia a democracia e o teatro. Eles são complementares, porque é no teatro que você vê o seu inimigo e percebe que ele é um ser humano. Isso exige, você é uma devota também, exige empatia com as pessoas, exige realmente você gostar do vilão, exige você ter realmente amor pelo vilão. E esse é o ativismo que eu acredito na arte. Eu também faço de política, tenho minha opinião, e política é outra questão. Mas quando você faz arte, é para você dar voz a quem você não gosta. A grande função do artista é justamente ver o ponto de vista de quem você não gosta. Lá no caso, o Silvio até gostava mais do que o bandido. Né? Podia não gostar do Silvio, eu faria a mesma coisa com o Silvio, se eu não gostasse dele. Mas fiz com o bandido também.
tem que gostar do bandido, gente. Não sabe disso. Não, o filme não fica bom. Né? Então, bom é aquele filme que, assim, eu gosto de ficção que chega num determinado momento e você fala, não, eu tô torcendo pelo bandido. Exato. Não, eu adoro. Isso é tão errado, mas eu tô torcendo. Eu vou dar uma dica na HBO, tem uma que chama Game Stones, não sei o quê, é uma de comédia de crente, assim. É maravilhoso, aquelas comédias americanas que você vê, o cara é um vilão o tempo todo, você acompanha ele, você tá o tempo todo do lado dele. E você vê a pequeneza dele. Isso que faz com que a gente se liberte até da vontade de ser vilão. Então, é muito importante isso, eu acredito demais nisso. E é o que você falou. Inventaram, não sei porquê, como se tivesse que ser tudo corretinho. Aí aí fica todo um monte de gente chata, um monte de gente falando coisas que já estão prontas. Já estão prontos, discursos já prontos. Eu tô fazendo um filme com uma amiga trans, maravilhosa, e aí ela até, não posso contar detalhe porque não saiu, mas de qualquer forma, ela já falou assim, eu tinha um faroeste, ela falou, não, e é baseado num gibi, eu falei, vou botar uma trans. Aí ela perguntou no meio do faroeste, perguntou, o que você acha? Eu acho legal, sempre não achei problema com isso. Fica, não, porque a Disney botou a mulher, isso não é o problema. Botar a mulher, botar a trans, botar o preto. Não, antigamente no faroeste não tinha, também não é o problema, o cinema não é isso a questão do problema do cinema. O problema é que eles querem que a trans seja de tal jeito. Essa amiga minha, não. Exatamente. Tem que estar fazendo um discursinho militante. Militante, tem que ter um tipo de personalidade. Como se o trans tivesse... O que você está falando? Você quer obrigar o trans a ter tal tipo de personalidade? Obrigar o preto a ter tal personalidade? Do que você está falando? Deixa o preto ser o que ele quiser. Né? A maioria dos pretos, inclusive, são evangélicos. Só pra gente lembrar. Isso é estatístico. Exatamente. É estatístico. Então você não pode pôr um preto... Porque o preto tem que ser do jeito que ele quer. Meu filho, aí não. Aí não vem dizer que está querendo incluir. Você está querendo fazer propaganda ideológica. Que uma coisa é você incluir minoria, outra coisa é você querer propagandar a tua ideologia que definiu como que é o preto, como que é... Isso eu não gosto. Eu não ligo para incluir, botar, eu não ligo, porque fica, isso não é o problema, o público não rejeita também. Você lembra rejeita Priscila, chatice. A Rainha do Deserto? Maravilhoso. E assim, eu lembro que Priscila, a Rainha do Deserto, era um filme que o meu pai... Então... que era um homem da esquerda sindicalista, portanto conservador, que não aceita essas coisas, que não sei o quê, católico, não sei o quê. Ele achou aquilo uma coisa interessantíssima, divertidíssima, engraçadíssima. Tudo com os caras interpretando travesti. Maravilhoso. Mas ele achou engraçado. Arrepia. Não, achou engraçado, amiga, mas o texto daquilo é muito bom. Não, muito bom. Os personagens são ótimos. Não, e relembrando, para quem acha que é uma grande novidade, tem várias formas de ativismo, né? Tem esse ativismo que é botar o dedo na cara e ficar enchendo o saco dos outros, lacrador, que você quiser fazer tudo bem. Mas, por exemplo, a Rogéria, que a gente lembra bem, que quem não conhece vale a pena conhecer, a travesti da família brasileira. Nossa, era tão fã dessa mulher. Ela é maravilhosa. Eu sou assim, eu sou um devoto dela. E é um outro tipo de ativismo. É um ativismo afetivo. Sim. Eu lembro do Almodóvar, que é um gênio, assim, eu sou assim. E eu lembro que eu levei minha mãe para ver. Minha mãe já, senhora, 80 anos, tal, nunca tinha visto um travesti na vida, no interior, não conhecia. E eu morava no centro de São Paulo. Então tinha muito travesti ali embaixo, ela passava sempre, ficava lá, dava para ver um travesti se montando na janela, ela tinha uma curiosidade, mas nunca tinha conhecido. E ela foi ver o filme, O Tudo Sobre Minha Mãe, que é uma obra-prima, uma obra-prima. E lá tem de tudo. Tem uma mulher interpretando uma trans, que hoje em dia não pode. Por que não pode? Hoje em dia não pode, porque o trans tem que ser interpretado por trans, porque não tem mais dramaturgia. Então, eu acho que daqui a pouco cada um só vai poder interpretar a si mesmo. Eu só posso escrever sobre eu mesmo, que a gente tem que falar disso, lugar de fala. Chatice, eu só vou escrever sobre homens de 50 anos roteiristas. Vai ser os filmes sobre homens roteiristas. Não, isso não existe, inclusive, porque o filme sempre vai ter alguém, vai ter uma amiga minha. Tipo, aí você não pode, você tem que chamar. Sua mulher que é negra, ela vai escrever a parte do negro. Mas só se for de mulher. Se for homem negro, aí já tem que chamar outro amigo. Não existe, porque eu vou voltar no Moldova, depois a gente volta ao lugar de fala. E aí, o filme tem várias complexidades, assim, de narrativa, mas é um filme que você tem uma empatia pela Grado, que é uma travesti maravilhosa. Ela começa a primeira cena, rapidinho, vai, se dá tempo, mas uma análise cinematográfica curta, que eu acho tão genial no Moldova. A primeira cena dela, da Grado, ela tomando uma surra, que é a base do melodrama.
Só que ela, ao final, o cara bate nela, o cliente, e ao final separam, ela vai lá ajudar ele, ela arruma. Ah, seu psicopata, fica ajudando ele, uma graça de pessoa. E ela é um agrado, e não tocam no assunto dela ser travesti um tempão no filme. Sim. E aos 40 minutos... Ela vai ajudando um monte de gente em várias coisas pequenas. Ela é a prestativa, ela é a pessoa prestativa. É a pessoa que não quer ver ninguém sofrendo. Então... E aos 40 minutos, ela... O cara falta do teatro, eu lembro que eu estudava outra, e ela entra no palco e faz um monólogo explicando a transição dela de uma forma linda, maravilhosa. Aquilo é tão maravilhoso. O que aconteceu com a minha mãe? Isso que eu ia te contar. Minha mãe viu aquilo, ficou passada. Ela era conservadora, nunca tinha visto um travesti, nunca tinha visto uma humanidade de uma travesti. Amou aquilo. Naquela noite, minha mãe desceu para comprar um cigarrinho, voltou toda feliz, falando, fiquei conversando com as travestis lá embaixo, com a amiga de 2 travestis no boteco. Mas ela isso conseguiu conversar. Né? É Hebe. Isso é Hebe, isso é SBT. Voltamos SBT. A Hebe era isso. A Hebe era isso. Maravilhosa também. Conseguiu ficar amiga. Então, esse tipo de dramaturgia, ela perdeu medo, porque ela tinha medo. Porque assim, você vai falar, não devia ter medo. Hoje em dia, você devia ter medo. Tá, sim, eu sei que ela não devia ter medo. Mas é uma senhora do interior. Ela tem. É uma senhora, boa pessoa, não é uma pessoa de maldade. Ela acha estranho só, gente. Não é culpa dela. Fazer o quê? Então, é um outro tipo de militância e de forma de conversar com as pessoas, que eu acho muito mais agradável, né? Afinal de contas, são nossas pessoas que a gente está conversando com eles, nossa audiência. Ficar enchendo o saco dele. Agora, os filmes são assim. Você vai tomar bronca. Você vai pagar ingresso para tomar bronca? Tomar bronca? Nem na igreja você vai tomar bronca, na igreja até vai, mas assim, então é igreja agora, você vai na igreja tomar bronca. A minha igreja não é assim, não. Mas supondo que tem igreja que dá bronca, tal, você servia, tal. Então você acha que vai ter arte para tomar bronca? Não, gente, isso aí não funciona. Então não é a questão da inclusão de minorias, isso tudo sou a favor, sempre fui, sempre trabalhei por isso, fiz Cidade dos Homens, fiz só filme preto, adoro. Não é essa a questão. A questão é que eles querem emplacar uma estética que eu discordo, que é a estética woke, como a gente sabe, que temos que começar a conversar sobre isso. É um termo que no Brasil é falado pouco e falado apenas pela direita. E tudo que uma ideologia quer é ser escondida, como a gente sabe. Funciona. Então aqui no Brasil não falam disso, né? E é uma estética que dominou todos os nossos... tudo que a gente faz dominou no Brasil. Está mais do que nos Estados Unidos, como a gente sabe, muito mais, né? Eu fiz como diz o Milor, livro... O Milor também que eu adoro, que é o Milor Fernandes, que é as ideologias quando ficam velhinhas, vêm para o Brasil. Eu coloquei isso no meu livro até, porque é exatamente isso. E o que esse woke que a gente fala, muita gente traduziu como identitarismo, que é vamos dizer, é uma ideologia que mimetiza a luta identitária, mas que ela não luta por nada real. Ela distribui as pessoas em caixinhas, ela define como é cada caixinha, ela define quem é o oprimido e quem é o opressor, não importa aí quem está oprimindo, quem está sendo oprimido. Eu defino homem negro oprimido. Que é uma comissão americana. E se o cara falar, não, gente, desculpa, eu não sou oprimido, eu sou tetraneto de um soba angolano e eu sou um general. Você, então, é branco. É assim. Mas não é. É assim. Então, essa ideologia, ela tá contaminando a universidade, a gente vê claramente. Jornalismo, então. Todo lugar. Virou roteiristas. Agora, a arte é o que me preocupa mais. E é uma ideologia puritana. Calvinista. Que os americanos são calvinistas, ficam separando as pessoas em bloquinho, bem e mal. Essa coisa não tem nada a ver com o Brasil. Nada a ver. Tá funcionando aqui porque é muita grana tal, e tem gente que é robotizada. Porque não tem a ver com o povo brasileiro. Tanto que a maior força eleitoral brasileira é o anti-woke. Você acha voto. Isso? Eu acho que então eu vou virar presidente. Você vai virar presidente. Tem uma chance. A população brasileira odeia. Eu vou virar presidente, primeiro decreto. Odeia, amiga. Eu vou ou revogar o decreto do presidenta, ou substituir por um que é presidenta e presidento. Isso. Que eu já falo presidente, você sabe. Eu tô legal. Eleita, então, 2026. Acho ótimo. Acho ótimo. Não, por favor, inventa a linguagem que quiser. Você não fica enchendo o saco também dos outros, né? Você tem que seguir a minha linguagem. Eu invento linguagem direto, meus livros inventam. Não fico obrigando você a falar... Não, você pega Guimarães Rosa. Inventava. É invenção de linguagem de capa a capa.
Agora, ele ia lá obrigar, olha, se você não falar desse Então, jeito, você não é isso é uma sertanejo, coisa. você é aliado do patriarcado. Não Ele não ia. ia obrigar, e outro detalhe importante é que ele fazia pesquisa de linguagem a partir do povo. Ele inventava como escritor. É verdade. Mas ele ouvia o povo, a linguagem do povo. Esse pessoal tá partindo da onde essas palavras? Quem inventou essas palavras? Não é o povo brasileiro. Eu vou muito em aldeia, eu gosto muito de índio, muitos anos, faz 20 anos que eu vou em aldeia. Nunca vi um indígena falar originário. Nunca vi. Nunca vi. Não teve nenhum indígena que falou isso. Não veio dos indígenas. Veio da onde? O indígena não veio, dos povos originários Eles não falam. vem, né? Eles não falam isso. Nunca vi. Agora estão falando os que treinaram. Treinaram as lideranças, que eles pagam as lideranças, treinam, tá, beleza. Mas de onde veio isso aí? O que eles estão querendo? Isso que você fala do Guimarães Rosa, é interessante isso da linguagem criada a Eu faço partir assim do também. povo e da linguagem criada de cima para baixo. Cima pra baixo. Uma época, quando o José Mindlin era vivo, o Zé Mindlin tinha na biblioteca dele os originais do Guimarães Rosa. Originários. Ai, nossa. Aí eu tinha obsessão por ver aquilo e o Zé Mindlin tinha ciúme. Ele não queria que ninguém mexesse. E aí eu fui entrevistar ele 900 vezes, com 900 mil, desculpa, pra tentar. Até que um dia eu falei pra ele, seu Zé Mindlin, eu olho na sua mão, o senhor mexe, eu olho. Tá bom. E fui lá pra ver. E era muito interessante porque o Guimarães Rosa, ele só terminava a obra quando o editor dele, o Zé Olímpio, falava, chega de corrigir, vai sair do jeito que tá, não me interessa. E ele gritava, ele ficava pé da vida. Porque ele ia nos lugares, por exemplo, ali do sertão visitar, para captar como as pessoas falavam, que às vezes ele não tinha captado direito. Então é tudo corrigido, porque ele ia corrigindo para ficar igualzinho o cara falava. E era um processo exaustivo, porque como não é a linguagem dele, sempre tinha alguma coisa nova. Ou sempre tinha uma frase que ficava melhor de outro jeito. Lindo, né? E ele ia corrigindo o livro dele. O livro dele é inteiro. Você vê que tem 10 camadas de correção que ele vai passando, sabe? E aí uma hora o editor falava, chega, vai sair do jeito que tá. Se não gostar, você corrige na próxima edição. Mas era isso, de tanta preocupação que ele, um homem intelectualizado, um diplomata, ele tinha essa preocupação com o que era genuíno do povo. Isso é a grande arte brasileira, amiga. Então, mas agora é o que? É escravocrata, é senhor de engenho? Isso, é isso. Fica definindo que o cara tem que se magoar com alguma coisa. O cara nem se magoou, você tem que falar pra ele, você tem que se magoar com ele. Mas não tô magoado, não, você tem que magoar. Por que tem? Então ele fica inventando um monte de regrinha para as pessoas. Isso é botar as pessoas em caixinha, como você falou. Que é prender a pessoa em caixinha. Então não caiam nessa, gente. Seja o que você quiser, né? Invente a sua própria sigla. Uma campanha. Invente a sua sigla de diversidade sexual. Né? Cada um tem que inventar a sua. Que papo é esse? Inventar a sigla pra você. Então, e agora tem aquele negócio sapiosexual, que é assim, a pessoa que é do casal hétero, cis, ela quer ser diferentona pra entrar na patota. Então agora eles estão inventando essas coisas. A minha é S. Também, a minha também é S. É de secreto. Não quero dizer o que eu faço com o meu bumbum. Você sabe qual é a minha? Minha sexualidade é pixexual. Pixexual. Eu tenho um tesão. Tem assim, bastante gente. É o que eu mais gosto. Mas o pixexual é o cara que, assim, ele liga e fala assim, ai, amor, tô te fazendo um pix de 50 mil. Adoro. Nossa, olha! Arrepiada, sou pixexual. Então é normal isso, graças a Deus. Então tem diversidade. Outra coisa preocupante é tirarem o S de simpatizante. Por que tiraram simpatizante, gente? Então eu nunca entendi isso. Por quê? Cara, fico pensando também, eu queria saber, queria que alguém me dissesse. Por que eles não gostam mais de simpatizante? Sempre gostaram, eu sempre fui simpatizante. Não pode. Não. Quem fez um dos prefácios do meu livro, o meu livro, que o pessoal fala que é de direita, apresentação, prefácio é todo mundo de esquerda. Aldo Rebelo, e o prefácio é do Rafael Tsávico Garcia, que era um simpatizante militante do movimento GLS, muito conhecido de esquerda. Um cara da área de direitos humanos, ele é super esquerda. Ele era o simpatizante. No fim, acabaram defenestrando o cara do negócio, porque ele não repetia... Ele não repetia esses jograis, né, que eles fazem, que eles mandam o negócio que você tem que falar daquele jeito. Ele é uma pessoa que pensa. Então, acabou defenestrado. É isso. Sendo que ele trouxe... Mas o que... Por exemplo, os ganhos reais que a pessoa tem quando ela é uma minoria ou quando ela não está dentro da conformidade de um grupo,
esses ganhos não estão mais vindo, né? Acontece muito, assim. Eu conheço várias pretas, que eu ando bastante, que se sentem excluídas dessa questão, porque elas se sentem mal com isso. Elas se sentem mal com querer obrigar elas a ser de tal jeito. Sabe, eu conheço gente que foi demitida, porque ela foi contratada com cabelo black, aí ela um dia decidiu fazer um aplique. Aí eu falei, aplique, ela gosta de fazer aplique. É preta, último tom, mas gosta de fazer aplique. Outro dia ela gosta de fazer cabelo black, outro dia ela gosta de ficar careca. O problema é dela, ela gosta de mudar o cabelo, na verdade. Isso Aí, é da cultura das mulheres negras. Maravilhoso. Quando eu morei em Angola... Ela mudar o cabelo. Não. Ela mudar o cabelo. Quando você tem grana em Angola, por exemplo... Essa aí, ela trocava o cabelo toda semana. Que, assim, toda semana, porque a primeira vez tinha uma colega minha lá na ONU, primeiro dia ela tinha um cabelo até aqui. Aí, na semana seguinte, ela tava com um chanelzinho batido aqui atrás. E eu falei pra ela, nossa, ficou ótimo, mas que coragem sua pra cortar, porque ela tinha um cabelão. Aí Outro ela, aplique. minha amiga, eu sou preta, cada semana eu tenho um cabelo. Adoro. Porque ela é da cultura você exercitar os seus diversos looks. Maravilhoso, né? Um poder lúdico. Eu prefiro ser... Essa metamorfose ambulante, né? Que é o Brasil. Aí um dia ela tava black, outro dia ela tava com uma mecha loira até aqui, outro menina, dia ela era Chanel. Você acredita dia... que falaram pra menina que ela botou um aplique, falaram que ela foi... Aquela coisa, não demitem falando claramente que é por isso, né? Mas vão dar bronca que ela não tem consciência negra. E 2 dias depois ela perde o emprego. Então... Como assim ela não tem... Não entendi, ela não tem consciência negra? Porque ela botou um aplique. Botou um aplique não tem consciência negra. Porque negro tem que ter cabelo black. Onde? Na regra do woke. Então, se você não tem aquele cabelo daquele tipo, você supostamente não tem consciência. Ela tem consciência, ela gosta de cabelo de aplique, só isso. Gente, mas é uma coisa muito... É uma coisa isso que eu tô assim... falando. É isso que eu tô falando que eles estão impondo. Tá parece seita. Mas é seita. Isso é seita. É quem que fica opinando sobre como é que você se veste, como é que você transa e fica pedindo doação. Que o cara da Fundação Ford tá falando. Eu vi o cara da Fundação Ford. Como é que você faz pra você ser antirracista? Você pode doar. Quem que fica opinando sobre com quem você transa, com quem você se veste e depois pede doação? Que eu saiba, antigamente chamava de crente. Nem todos os igrejas maravilhosos. Não sou contra também. Só falando que é um tipo de crente. Nem todos os crentes são assim. Os crentes mais de seita, tô falando. Seita. Os crentes mais radical. Seita é tudo em volta do controle da sexualidade, com quem do você controle trepa. da sua expressão, de ter um vocabulário que um identifique que o outro é ou não do grupo. O vocabulário também. O vocabulário. Porque seita tem que ter um vocabulário que você sabe se a pessoa é ou não do grupo. É isso. E aí, pedir a grana, porque seita é grana. Um pouquinho de grana. Aí, quem que faz isso? Seita. Aí o cara faz isso e ainda fala que é progressista. Então fala que você aceita, então, não tô contra. Mas progressista sou eu, meu filho. Que eu não quero opinar como é que você transa, como é que você se veste. Eu não tô nem aí pra isso. Pra mim, você faz o que você quiser. Entendeu? Isso que é progressista pra mim. Sempre foi isso. Então, quer ser seita? Seja seita, mas não enche meu saco querendo dizer que você é progressista. Não vem pegar também a minha... Não, porque agora progressista virou xingamento. Eu sempre achei que eu era progressista. Agora eu não posso mais ser. Porque só tem chato progressista. É isso. Não, mas assim... E aí tem gente que fala, eles não podem mais falar isso. Tenho muitos amigos de direita que falam. Eu falo, gente, pode falar. Só que dê a importância que tem. Isso é uma seita. Se tem a seita do Osho e vem aqui, pode falar. Mas a gente sabe que é uma seita. Tem a seita do fim do mundo do não sei quem. Tem a cientologia. Acho ótimo. Pode falar. Eu tenho uma seita também. Eu tenho Utopia Brasil, uma seita minha. Eu tenho uma seita. Não tem problema nenhum ter seita. Podemos ter seita à vontade. Mas tem que falar que é uma seita. E isso pode ser uma política de Estado, por exemplo. Exatamente. Agora não vai querer virar a regra do edital na área de arte. A regra do edital... Falando edital não, meu filho, não vai se meter com edital. Edital é diversidade cultural. Então, simplesmente é de admitir que os woke são uma seita e tem uma porcentagem que é essa regra aí, tudo bem, gente. Eu tenho outra, você tem outra, cada um tem... Então, vamos conversar um pouco mais democraticamente, deixar todo mundo conversar? Ou vai ficar impondo a sua vontade, dizendo que você é o bem e quem não concorda com você... Aí o cara fala isso. O cara da Fundação Ford falou assim, olha só o que ele falou. Falou, se você... é anti-woke e você é racista. O que você está falando? Se você não concorda comigo, você é racista agora. Então racismo é quem não concorda com ele. Não é, mas racismo é racismo, amigo. Não tem nada a ver com concordar com a tua ideologia. A tua ideologia é um dos tipos de combate ao racismo. Eu acho legal até, quer combater assim, o problema é teu. Eu tenho outros tipos de combate, sempre tivemos muita conquista, só para lembrar, antes desse negócio, para não dizer que a maioria,
Se não vou dizer que a maioria, hein? não são todas. Se não todas. Eu acho que esse papo deles, na minha opinião, mais fortalece a extrema-direita do que fortalece a minoria. Interessa mais para a extrema-direita que critica eles do que para a minoria. Mas, ou seja, está conseguindo conquista, eu acho que tudo bem também. Faz tua técnica, faz se quiser. Você falou, por mim, cada um faz o que quiser. Mas não fica querendo dizer que a única forma de combater o racismo é a sua. A única forma de combater a homofobia é a sua. É só uma ideologia que você está combatendo de um jeito X. Tranquilo, não tem problema nenhum. Eu vi pesquisas recentes, uma que é feita... Sabe aquele estado da sociedade do governo do Reino Unido, que eles avaliam como as pessoas... Você falou que pode falar agora? Determinados temas. Eles vão... a cada 10 anos, eles vão avaliando como as pessoas no Reino Unido veem determinados temas. Nos últimos 10 anos, você teve um recuo brutal a apoio às causas LGBT... teve, né? Trans, mas recua assim, 70 e tantos por cento. Eles passaram a ser contra a pessoa usar nome social já. Nossa, tá vendo? Porque assim... Porque são chatos. Não, porque assim, é tanto caso aberrante então... que tipo, é um cara estuprador que estuprou não sei quantas pessoas. No Reino Unido tem muito disso. A maioria, hoje em dia tem uma porcentagem grande dos estupradores... que na condenação ele fala, opa, eu sou trans, quero ir pro presídio feminino. E vai. Por causa disso... É verdade. Nesse nível. É nesse nível. Aqui não estão querendo fazer também? São Paulo falou que não ia fazer. São Paulo falou que não ia fazer. Que trans tem que ter ali a pessoa da medicina vendo... Tem realmente disforia de gênero? Lógico. Está fazendo um processo de transição? Ok. Se não for o caso, autodeclaração, eu sou trans, não. E o CNJ está combatendo São Paulo, mas aqui ainda está essa briga. No Reino Unido foi tanto disso que quem está pagando o pato agora? Quem não tem nada a ver com isso, que a pessoa que é trans de verdade, lógico, que precisava de apoio, não vai ter. Eles estão tirando a causa da pessoa real. Estão tirando a causa da pessoa que realmente precisa, da pessoa que... Nossa, é gravíssimo, né, gente? Eu fico chocado. Como a gente caiu nessa pompa? Mas você falou uma coisa que tá me batendo pra ainda. Quem que interessa essa porra? Para ditaduras. Eu fico pensando assim, por exemplo, todo homem branco é vilão. Pra quem que interessa isso? Interessa isso pro branco, rico, bilionário que financia essas porra, que em vez de falar que ele é vilão porque é banco milionário e tá sendo escravocrata, ele fala o quê? Os brancos todos. Então não é ele. É ele e o motorista do Uber de 50, que ganha 50 anos, ganha de Uber lá. O motorista do Uber é branco explorador. Um branco de 50 anos, branco, ele é igual ele. Não é ele mais, é todos os brancos. Ele não, porque ele é reconstrução, porque ele financia os movimentos negros, né? Então ele é um aliado, ele não é um opressor. É fácil, amiga. Então interessa para eles. Para a elite financeira interessa muito isso, porque você generaliza. Entendeu? E, gente, é 1 a 1. Direitos humanos é 1 a 1. Não existe... brancos são assim, pretos. Não existe isso, amiga. Você é assim, eu sou assim... Por isso que esse é o princípio único da justiça, né? Sempre foi assim. Sim. Qualquer outra história, quero saber. Mas continuar você assim, interessa, tua roupa, não interessa isso, gente. É a pessoa. Estão perdendo isso. Botando as pessoas em caixas. Isso é um horror. E você me falou uma coisa que ficou batendo aqui, que é a coisa da ficção. Eu dei uma entrevista recentemente num programa chamado Democratize, do Augusto de Franco, que é um grande pensador da democracia, tem muitos livros publicados. E num determinado ponto, a gente chegou nesse debate, que eu falei para ele, Augusto, a qualidade da ficção que o brasileiro consome teve uma derrocada que talvez explique essa idiotização. Porque assim, o brasileiro não lê, não sei o que, não lê. Mas as novelas, por exemplo, Roque Santeiro. Gente, a obra-prima, aquelas coisas. Tieta do Agreste. E toda a galera que ouvia o povo. É. Toda a teoria do CPC, que eu sou pesquisador do CPC, eu adoro Dias Gomes, essa turma toda. O que CPC, menino? CPC é o Centro Popular de Cultura, que é considerado de esquerda, da UNE, é considerado arte de esquerda. Só que era arte de esquerda que ouvia o povo, fazia a partir do povo, e deu no Dias Gomes, Marcílio Moraes, Agnaldo, autores fortíssimos, que aí fala, o cara é de esquerda, o cara transcendeu, minha filha. Porque se você ouve o povo mesmo e faz uma boa dramaturgia, não tem esquerda e direita, amiga. Quando você faz boa dramaturgia, não interessa isso. Você nem vê, isso nunca era uma questão. Se você perguntar pra mim o que eu voto, tá, mas aí, a hora que eu vou fazer dramaturgia, o que eu acho? Eu acho uma coisa. Agora, não me interessa o que eu acho quando eu vou fazer um roteiro. Não interessa.
Não interessa isso. Eu não tô fazendo roteiro pra provar o que eu acho. Provar o que eu acho, eu venho aqui no teu podcast e falo o que eu acho. Não precisa fazer um roteiro inteiro pra fazer isso. Roteiro é pra ouvir meu contraponto, ouvir todo mundo, que é aí que eu falei que gera o consenso. E a Globo, no seu auge, conseguiu isso. Com autores top, com ironia o tempo todo, novelas com ironia, com todas as causas sociais. Quem debate muito isso é o Milan Kundera, que eu sou, assim, um devoto. E o Milan tem bastante artigos sobre isso. Ele mostra que a crise da democracia começou mesmo com versos satânicos, quando começaram a perseguir o Salman Rushdie. E a esquerda falava assim, não, mas ele exacerbou um pouco mesmo. Porque, veja só, nesse verso ele ofendeu o Ayatollah. Amigo, não é a questão, ele não ofendeu, era um personagem. Você não está conseguindo mais ver que tem personagem na dramaturgia. Você confunde o autor com o personagem. Você está entendendo, Madá? Isso é gravíssimo. Como é que eu vou combater o racismo se não tiver um racista no filme? O modo mais correto de combater o racismo é ter um racista. Se não tiver um racista, como é que você vai combater o racismo? Entendeu? Eles estão tirando. Então você não consegue nem combater o negócio, porque você não consegue ter o personagem. Então, às vezes, tem um personagem que fala uma coisa racista, no final ele se ferra. Então, eu tô mostrando que justamente é uma porcaria ser um racista. Tô fazendo uma dramaturgia inteira. Aí o cara quer tirar o racista. Bem, tipo... Também dá certo. A morte de Odete Reutemann. Também dá certo, porque não é essa coisa assim... Essa linha entre o discurso objetivo e o subjetivo. Amiga, entre a realidade e a arte. Estão acabando com a arte. Acabaram com a arte. Acabaram com a arte. Na verdade, e tá uma crise absurda. Comédia nem se fala. Comédia a gente ouve falar mais, porque acabaram com comédia. Humorista, pelo amor de Deus. Humorista e comédia mesmo. Comédia tá há 15 anos que não tem um best-seller de comédia, um blockbuster de comédia. O último foi Se Beber Não Case. É nesse nível. Faz muito tempo que não tem mais comédia de sucesso. É impressionante, pode analisar isso. Mas é que não é comédia, TED Talk. É um TED Talk, a pessoa vai lá e fala. Todo mundo é legal. O Paulo Gustavo, por exemplo, é maravilhoso porque ele era politicamente incorreto, gente. Ninguém vai falar sobre isso? Era ele vestido de mulher. Começa aí. Não, e no programa dele, Nossa Senhora dos Absurdos, tinha uma personagem que vale a pena ver, no 220 volts, que é uma obra-prima o programa dele. Era super crítico, ninguém vai falar disso, vai ficar fingindo agora. Gente, era isso. Ele conseguiu ser a travesti da família brasileira, graças a Deus. Conseguiu! Isso que ele conseguiu. Ninguém questionava. Maravilhoso, adoro, é um gênio. Mas ele conseguia falar as coisas. Inclusive absurdas, tinha personagens racistas, tinha personagens de tudo, tirando sarro. Mas é o que você falou também, pode ser o que quiser, não enche meu saco. Não vai ficar agora ativista querendo definir a dramaturgia, amiga. Isso aí tem que acreditar nos artistas, não é possível. Que é a única chance que a gente tem de conversar. Se a arte não fizer a gente conversar, quem vai conseguir? Se o artista não faz a gente conversar, quem vai conseguir? A gente não vai conseguir, porque a gente é normal, tá no dia a dia, tem suas opiniões. Né? Normal. Então o artista que tem o emprego dele é esse. Eu vi todos os lados, esse é o emprego. E criar os personagens humanos que a gente goste, esse é o emprego. Então é isso que faz. É realmente uma crise grave. Eu acho que a democracia está em risco pelo ataque à arte. Por isso que eu acho que a gente tem que ter ideias mais radicais. De repente tem que ter... que os tribunais também não são habilitados a analisar a arte. Jurídico, tem que ter um, se quiser ter alguma acusação jurídica, tem que ser um tribunal, um Supremo Tribunal de Artistas, alguma coisa assim. Porque eu também não acho que assim, estar no palco pode falar o que quiser. Eu não acho que é bem isso. Palco, como define palco? Assim? Eu acho que dá pra perceber que é ironia ou que é xingação, gente. Todo mundo sabe disso. Eu lembro... É mínimo, amiga. Uma coisa é xingar você, outra coisa é ironia. Existe, não é? Eu sei tecnicamente, eu sei o que é. Você não sabe e tal. Então, de repente, é isso, é uma coisa técnica. Não tem técnica jurídica? Por que não tem um tribunal, então, técnico, então? Eu vou lembrar um julgamento que teve quando eu estava no Supremo, que é... Você lembra aquela história que não podia fazer... não podia fazer piada com um candidato em época de eleição? Não, lembra? Isso, né? Essa lei ficou vigente 7 anos. Foi daí que surgiu a candidatura do Seu Creyson, porque não podia fazer piada, eles lançaram o Seu Creyson presidente, lá no Cacete Planeta. Eu estava lá quando foi o julgamento do que podia. E eu me lembro que o ministro relator era o ministro Carlos Aires Brito. Carlos Aires Brito tem um livro de poesia publicado. O que os ministros à época fizeram? Chamaram artistas para saber. Então, assim, o voto dele, que foi vencedor, e a decisão do Supremo, elas falam, o humor é um discurso subjetivo que pode se dar por
absurdo, hipérbole, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não Eu sei o que lá. sei, dá pra fazer isso. Então, eles chamaram artistas pra fazer e fizeram toda a lista do que eram os tipos de humor. Legal. Isso pode ser erroneamente confundido com Você uma tem? ofensa. Quando você Existe tem, eu vou te mandar. Tem que achar isso, gente. Então, o que eu me pergunto é, desse 2010 pra cá, o que regrediu? Foi a arte. Então nós estamos já descobrimos o problema do mundo. Nós vamos agora me fala aí sobre o Utopia Brasil. Delícia. Utopia Brasil eu já fui. Você sabe que eu sou muito fã. Eu sou muito fã. Talvez você não saiba o que é o Utopia Brasil. Vocês, olha, o nosso a gente tem vários aqui que é o nosso avatar tropical, para você ser um avatar tropical. Que na verdade é você. Como você pode ver, o que é esse avatar tropical aqui? O que você entende disso? É um macaco com asa de banana voando. Roupa de astronauta. Roupa de astronauta e a costela de Adão lá em cima. Arrasou. Então, ou seja, é tudo de tropical. Gente, vou pôr isso aqui na minha sala. E o que é? Eu vou mandar fazer um quadro com isso aqui. É o nosso... É a harmonização entre o seu ser transcendente e o seu ser mais baixo. O avatar é isso, né? Como assim? Porque tem um lado telúrico, todos nós temos, um lado animal, e temos um lado transcendente, nós todos temos isso, né? Então é um macaco que é astronauta, entendeu? É você harmonizar os seus lados mais telúricos que a gente diz animais, desejos, que podem, nem sempre é ruim, né? A gente usa muito, tem que usar. A gente vive na matéria, estamos encarnados, com o seu lado transcendente de visões. Então é uma brincadeira desse tipo, na verdade é para você treinar, você ser mais feliz. A gente cria um monte de personagem, em vez de você imaginar, sabe esse papo, você na melhor versão? Eu tenho preguiça disso, gente, que eu tenho uma preguiça de sua melhor versão. Cansado, porque a minha melhor versão, gente, eu não consigo. É muita pressão, já tô com muito problema, ainda vou ter que emagrecer, ainda vou ter que ser melhorzinho, é muita coisa. Eu desisti de emagrecer, Muito já te falei, né? É, muito cansativo. Eu não vou mais... Ótimo, ficar emagrecendo agora, que isso? Não, eu era 20 quilos mais magra, mas não vou, eu vou comer. Porque assim, eu cheguei à conclusão de que comer é muito melhor poder comer. Do que atrair homem que quer mulher magrinha. Resumindo a história. Você pode atrair outros homens. Homem que quer mulher magrinha, foda-se. Não quero esses caras mais cheio de homem que quer mulher magrinha, mas também tem gente que não quer. Eu vou gostar de quem gosta de mim. Então, esse negócio da melhor versão é muito chato, muito cansativo. Então, isso aqui é você na versão mais feliz. Você pode imaginar, como é que eu sou mais feliz? Então, você começa a brincar de ser mais feliz e a gente faz vivências para você ser mais feliz. Mas são coisas engraçadíssimas, vai, Newton. Vocês têm até uma igreja. Temos igreja. Fala como é que é a sua igreja. A gente criou um metaverso inteiro que você pode participar de várias coisas. Entre eles, não é uma igreja, é uma seita mesmo, que chama Deus é Humor. O humor, que é a seita que dói menos. É uma seita, mas que para ser um pouquinho mais leve, assim, para você. E tem os cultos, né? A gente pratica confissões de pecados, cobra stand-up, obviamente. Você define qual é o seu pecado. E fazendo palhaçadinhas ali para você levar mais leve a vida, né? Porque no fundo tá muito pesado, mas tá tudo muito pesado. A gente tem que voltar um pouco mais leve. E é pesquisando os povos brasileiros, que é a minha grande pesquisa, os povos originários. Por que eles chamam originários? Já pensou? Põe de volta. Originário porque eles não querem reconhecer que o Brasil é interessante. Eles querem voltar para algo antes do Brasil, porque não querem reconhecer que aqui no Brasil está surgindo o melhor povo do mundo, amiga. Eu acredito demais nisso. Utopia é baseado nisso. É o povo que vai inspirar o mundo a saber conversar em diversidade. Porque é o povo que tem mais diversidade. É o povo mais miscigenado. O Brasil é a mestiçagem. Mestiçagem, sincretismo, ele sincrético, de culturas, de tudo. Então é um povo meio louquinho mesmo. Vai meio louco, mas é isso mesmo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então é baseado nisso. Qual que é a tua identidade? Hoje? Ou amanhã? O que você quer, André? O brasileiro é assim, amiga. Você fica discutindo com o brasileiro, você é gay. Santos, agora, até me caiu uma ficha. Os caras são Silvio Santos, que é de família árabe. E é Ele é um árabe judeu. Então, nosso ídolo é um árabe judeu, cara. Que faz programa pra pobre preto. É um negócio. É isso, amiga. É isso. Aqui foi o país onde os árabes e os judeus conversaram bem. Então sempre foi um país onde o pessoal, como começava do zero, inventava outras coisas, ficava amigo, esquece tudo. Aí agora tá tendo a maior ofensiva imperialista da história, que é essa ofensiva woke, que pra mim a maior ofensiva é imperialista, é uma ofensiva imperialista, a gente não fala disso. Né? Como diz o Brizola, ele fala, onde está a CIA no Brasil? Então, se você não está vendo, é porque ela está dominando. E por que eles falam tão mal dos Estados Unidos, então? Não, porque é esquerda americana, né?
Tem um South Park sobre isso que é genial. A esquerda americana brigando com a direita americana, os republicanos e o South Park, tudo, né? Eu amo. Acho a maior obra do século. Assim. Os dois estão brigando e no final tem uma mensagem do tipo, gente, você tem que entender que os Estados Unidos é baseado nisso. A gente tem que um falar mal do outro pra gente se fortalecer. Pra todo mundo achar que a gente tá os dois lados. Né? Então, isso é estratégia antiga. Mas, na verdade, porque não é, lógico, os Estados Unidos em si, eu tô falando assim, é a ideologia puritana, woke, multiculturalismo, que se traduziu no multiculturalismo, que a gente não é isso. A gente sempre foi de quebrar bolha, país das misturas. A gente não gosta de bolha. Sabe que o Brasil gosta de bolha? Mas eu gosto. Então, o avatar tropical é a gente se fantasia e vai entrar de bico para se divertir. Conhecer gente nova que você não conhece, gente esquisita. Essa é a graça. Vocês têm um monte de documentário, né? Temos vários documentários, temos o canal no YouTube, pode acompanhar. Ano que vem vai ter bastante coisa também. 2024, né? Ano que vem. 2024 vai ter muita coisa, bastante conteúdo, dá para acompanhar. E quem que adere ao Utopia Brasil? Eu, por exemplo, tô candidata a um mix. A gente precisa criar um cargo que seja um mix de imperatriz. Arrasou. Como é que é? Imperatriz com ministra do STF. Ó, só explicar o seguinte: no Utopia Brasil tem regras, tá? São regras muito sérias. Então o cargo é o seguinte: você inventa o seu cargo, só que tem que ter 4 palavras pelo menos. Então, imperatriz, juíza. Tem que ter mais umas 2 palavras. Alguma que não tem nada a ver. Porque os cargos são bem grandes, assim. Tem que ter cargos grandes que a gente gosta de nomes complexos. E aí, assim, é um movimento que tem se apresentado em vários lugares, mas você também... eu acho interessante porque você tem um posicionamento político, você tem um trabalho em política, uma história em política, mas você consegue manter esse universo aberto a todas as vertentes políticas. Nossa, não tem graça, né, amiga? Não tem graça, não é possível. Eu vou falar lá no salinho assim, as minhas amigas trans, não todas, mas essas do movimento, tem algumas que eu acho engraçado que elas adoram o Bolsonaro. Adoram. Acham gostoso, acham erótico. Mas você sabe uma coisa? Porque é o seguinte, que eu tô explicando? desde que inventaram... Eu gosto da tensão. Eu tenho amigas super de esquerda. Porque o que tem na esquerda? É o esquerdomacho. É o homem desconstruído, o feminista. Nada dá mais ódio... porque na verdade ele vem dizer pra mim o que é ser mulher. Ele vem me dar aula de como ser mulher. Também. E ele é o feminista. Eu tenho uma amiga que fala assim, esses caras são tão autoritários e tão cheios de querer dividir a conta, que agora só de ódio eu só dou pra agroboy. Aí eu falei, como assim? Ela, eu quero que se dane se ele tem bandeira do Bolsonaro no carro. Ele abre a porta pra mim, ele paga o jantar, ele liga pra eu falar com a mãe dele. Não é troca cultural? Você ficar com o tempo que a gente concorda com você também o resto da vida? O que tem? De repente você não vai casar, mas casar também pode fazer legal. Mas vez um sexo bom, fazer o quê? Ser amigo, tomar uma cerveja, dar umas risadas, falar umas bobagens, falar uma ferrar. Normal, gente, é assim que funcionou, sempre foi assim. Então, é um treinamento para você aguentar a diversidade mesmo, viver em diversidade. Lembrando que uma das coisas do woke, que você conhece bem, eles não gostam de perdoar. Verdade. Eles não gostam. Isso para mim pega demais, porque eu sou cristã. Então, e que está no nosso Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E isso, amiga, é a base do cristianismo, mas é a base da cultura ocidental, é a base da diversidade, é a base de tudo. Porque, na verdade, o que aconteceu com Jesus? Você conhece bem. Ele falou, não vamos ser só judeu, não. Se chegar outra pessoa, tudo bem. Então, quando começa, é fraternidade universal. Não é fraternidade entre mulher, fraternidade entre nada. Fraternidade universal. Universal. Tanto faz. Bolsominion, fraternidade. O Bolsominion não vou ter que fazer. Não, vai ter que ter. Jesus é isso. Quer ser Jesus, é isso. Você não gosta de Bolsonaro? Vai ter que ter fraternidade com o Bolsonaro. É assim que é. Ou não é. Não quer ser, tudo bem. Aí, esse negócio é a base, porque se você não perdoa, você não consegue conviver em diversidade. Porque em diversidade, as pessoas vão te incomodar. Tem que aceitar isso. Não quero que ninguém me incomode. Então tá, então você não quer diversidade. Em diversidade, as pessoas são estranhas, elas têm valores estranhos. Essa é a graça, amiga, da vida. Deus é muito louco, inventa muita gente esquisita. Se não fosse igual, não era Deus, era eu que inventei. Meu roteiro. Muito pior que Deus. Deus é melhor. Ele inventou um mundo bem esquisito. Sim. Então você tem que aceitar que os personagens são estranhos e vão te incomodar. Para você aguentar eles, você tem que fazer o quê? Perdoar.
rápido. Quanto mais rápido, melhor. Então é um treinamento de perdoar rápido. É isso que é o negócio. Para poder viver em diversidade, para se divertir mais. Não é por nada também. É só para se divertir mais, para passear por esse parque maravilhoso que Deus criou, cheio de tipos estranhos, né? Que você pode conhecer, né? Tanto jeito de fazer a mesma jeito, coisa. Né, de transar, ou de pensar, ou de comer. Criar bebê, cada lugar parece lugar. que só dá pra fazer daquele jeito. Você anda um pouquinho pra cá, já faz de outro nada jeito. A ver uma coisa com a outra, só assim, e todo mundo acerta. Então, é uma coisa impressionante. Né? Então, se você conseguir aguentar isso, tem que saber rápido. A pessoa te ofendeu, perdoa. Não ficar com magoadinha com qualquer coisa. Exatamente. Isso aí faz doença mental, a pessoa fica magoada com qualquer coisa. Então, não pode. Você é gente forte, que está apta a ser embaixadores da alegria, que a gente está treinando embaixadores da alegria. Pessoas que se infiltram para implantar alegria nos lugares, para quebrar lógicas racionais, chatas e monotemáticas autoritárias, fazer piada onde não deve ser feito. É isso que interessa, irradiar. Porque o negócio do humor é bravo, amiga. É graça. Irradiar a graça. Recuperar a graça divina. As pessoas estão em depressão porque não estão mais vendo graça. Porque elas estão com medo da diversidade. Esses pessoal woke tem medo da diversidade. Eles não conseguem ficar amigo de um bolsominion. Tem medo. Fala, o que você está falando, amigo? Vai lá conversar com ele, tomar um show. Para de encher o saco. Na internet parece um psicopata, vai tomar lá, não interessa, fica amigo dele, quando trans, não interessa. Você consegue, existe isso. O ser humano, você consegue conhecer gente que você não acredita. Eu já fiz filmes sobre assassino, bandido. Conheci todo mundo. Agora, a justiça tem que ser preso? Tem que ser preso. Agora, a pessoa, você pode conhecer a pessoa. Entendeu? É perder esse medo, voltar a ter interesse pela vida. Isso é a graça divina. E a gente está se encaminhando para o fim. Papo de Deus já. Chegamos eu amo, porque assim, a minha coisa toda com o woke começa por questão religiosa. Eu acredito que Deus construiu um universo em que cada ser é único. Não tem uma bactéria que repete a outra. Exato. Não tem um micro-organismo que repita o outro, não tem um ser humano que repita o outro. Então, toda tentativa que eu vejo de massificar seres humanos como se eles fossem iguais, para mim é um atentado à criação de Deus. Então, assim, para mim, porque o pessoal fala para mim, não, porque você é tão assim com os woke, não é tão assim com outra coisa. Eu falo, porque para mim isso é o atentado à criação de Deus. A criação de Deus é uma criação em que cada criatura é única. Adoro, é isso aí. E ela tem de ser mantida assim, com cada criatura sendo única. Porque a criação, ela funciona com criaturas diferentes e únicas, que se complementam num universo harmônico pela diferença. E o grande desafio agora é de conseguir trabalhar em coletivo cada vez maior. Sim. Que foi a religião começou a gente falar, porque antigamente a gente era uns porcaria, né? Vou lembrar, a gente era uns... A gente fica achando que tá difícil pro ser humano agora, amiga. Imagina na Idade das Pedras. Eita. Então tava mais difícil. A gente conseguiu escapar. A gente vai conseguir. Só que tá mais desafiador porque a gente tem que conversar todo mundo. Eu não acho que tem que ter uma governança global, papo. Não é isso. É a questão que tem que ter uma conversa mesmo, porque tem que ter decisões locais para todo mundo. Isso é muito difícil, conversar com chinês, árabe, o cara. Então é o Brasil que vai ser esses embaixadores. Aqui a gente vai formar esses embaixadores que vão criar diálogos culturais entre todos os povos, para realmente fazer a Terra ter um diálogo. Cada um é diferente, mas temos que conversar umas coisas. Normal, para trabalhar junto aqui. É difícil, mas temos desafio, vamos conseguir. Pelo Utopia Brasil. A gente está chegando aqui ao final. Eu quero fazer um ping-pong com você. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vivo sem. Amor. Eu já desisti de. Nossa! O que você já desistiu? Nossa, eu tenho que falar o que eu pensei. Mulher. Como assim? Você é casado, caceta? Não, separei. Você separou? Eu tô sabendo agora. Eu tô naquela fase meio desiludido, assim. Veio essa palavra, horrível falar. Eu não desisti, não. Mas veio. Tá brabo. Vou bravo, tomar Tá brabo. Meio magoadinho, assim. Tá magoado. Tá magoado. Mas eu não desisti, não. Vou tentar não desistir. Mas veio a palavra, eu tive que falar. Por isso que eu fiz assim, ai meu Deus, eu tenho que falar isso, que vergonha. Não, mas foi sincero. Um medo. Bolsominion. E aquela coisa de adote um fascista? Medo, meu filho. Medo é medo. O medo é irracional. A gente não... Um arrependimento. Não, mas acho que é morte mesmo. Morte, eu tenho muito medo de morte. É? Não adianta falar, já tive pânico. Tô melhorando, assim, mas já morte é pior. Morte é pior. Um arrependimento. Não ter falado essas coisas nos últimos anos. Eu acho que eu devia ter falado antes. Um sonho.
Utopia Brasil irradiar pelo mundo. Quem é Newton Canito? O Dr. Caneta. É um palhaço que anota muita coisa, assim. É meio crítico, assim. Ele fica... É o meu palhaço. Seu personagem. É um seu dos meus personagem palhaços. palhaço. É um dos meus palhaços. Newton, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Muito Foi um obrigado. prazer enorme ter você. Vamos aí juntos nesse Utopia Brasil fazer a revolução. Vamos fazer a Isso. revolução da alegria. Pela alegria, amiga. Pela alegria. É possível. Bom, espero que vocês tenham... Posso Diga. falar uma última? Pode, claro. Gente, nós temos que ter certeza disso, amiga. O Brasil está destinado a ser o povo que vai irradiar pelo mundo uma sabedoria tropical de alegria. Está na cara. Só para analisar rapidamente, os impérios do norte estão em crise faz muito tempo. Todo esse papo que a gente fala, patriarcado, isso é crise do capitalismo, daqueles modelos de desenvolvimento. Quem vai ser? Vai ser no sul. Qual povo do sul? Em cada época teve um povo, amiga, que inspirou o mundo. Já teve judeu, já teve americano, já teve inglês, já teve vários povos que inspiraram o mundo. Não é nada demais imaginar que o Brasil vai inspirar o mundo. A gente tem que parar de achar que isso é um absurdo. O Brasil ganha Copa, a cultura brasileira é importante. Então, se a gente parar, tiver um pouquinho de autoestima, a gente vai conseguir trabalhar junto. Se o Brasil trabalhar junto, a gente vai irradiar uma cultura que vai inspirar o mundo a virar mais alegre. Eu acho isso bem razoável, não acho nada delirante, e a gente trabalha para isso. Isso que é o patriota que a gente gosta, Brasil. A gente vai ficando por aqui hoje. Eu te convido para voltar na próxima quarta-feira, 20h. Se você está inscrito no canal, muito obrigada. Se você ainda não está, se inscreva, ative o sininho, deixa aqui embaixo a sua mensagem, a sua opinião. Se você quer alguma informação a mais sobre Utopia Brasil, Newton Canito, deixa aqui embaixo também os nomes que você quer ver aqui. Não esqueça que ele é o cara lá, o roteirista do filme do Silvio Santos, que vai estar estourando por aí em todo canto. Bota isso na sua agenda, porque esse é um filme que você vai querer ver. Eu tô de volta na próxima quarta-feira, 20h. O Sequestro. O Sequestro, de Silvio Santos. Quarta-feira, 20h, tô aqui de volta. Papos interessantíssimos no Pode Falar. Beijo pra vocês e até lá.